Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos e irmãs, meu nome é Cátia Maria, sou da comunidade Cristo Filho de Deus Vivo, da nossa paróquia São José e São Gabriel Passionista. Estamos aqui hoje para poder refletir a palavra de Deus que se encontra em João, capítulo 6, versículo 30 a 35. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Perguntaram eles: que milagres fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Qual é a tua obra? Nossos pais comeram maná no deserto, segundo o que está escrito: deu-lhes de comer o pão vindo do céu. Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus replicou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Bom, hoje, na liturgia de hoje, a gente também tem em Atos, né? A primeira leitura de hoje, em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 51 ao capítulo 8, versículo 1, onde nós temos ali o final da narração do primeiro discurso de Estevão e a narração do seu martírio, né? Estevão que enfrentou a todos com uma coragem, né? Com uma forma de agir corajosa, na qual ele coloca, né, as palavras de uma forma dura até, para que as pessoas entendam que o que ele dizia era verdade. Ele dizia que eles não aceitavam, né, Jesus, e uma vez que perseguiam e matavam todos aqueles que vinham para anunciar o Evangelho, né, anunciar as palavras de Jesus. Ele não recuava, mesmo diante de toda aquela população que queria agredi-lo, que queria fazer com que ele voltasse atrás, ele se permaneceu firme. Uma firmeza onde ele continuava a falar aquilo que era verdade, que os judeus não queriam ouvir, né? Que eles não tinham aceitado o verdadeiro Filho de Deus e que era ele que trazia a vida eterna. Inclusive narra-lhes a visão que tinha de Jesus ao lado direito do Pai, com o céu aberto. E é com essa força que ele se mantém ali irredutível, a ponto de ser agredido pela multidão e morto através do apedrejamento, né? Ele foi tirado da cidade, levado para a parte fora da cidade e foi apedrejado até a morte. E mesmo diante daquela possibilidade de morte, ele ainda pede a Deus que não considere os pecados daqueles que o faziam. Então a gente tem a narrativa de um dos pilares, né? Estevão, o nosso mártir, aquele que enfrentou tudo e todos e não declinou na fé. E vimos a narrativa também hoje no Evangelho de João, onde aqui as pessoas começam a questionar Jesus, os sinais. Eles começam a cobrar dele um sinal verdadeiro de quem ele era, quem ele falava ser. Eles o comparam a Moisés e diz que Moisés trouxe o pão do céu, o maná, e que ele precisava fazer um milagre como este, de trazer o maná para ser verdade aquilo que ele dizia. Mas aqui a preocupação deles não era nem em questão de Jesus ser verdadeiro ou não.
Aqui o que eles queriam é que fosse provado aquilo que eles exigiam, e não, na verdade, quem era Jesus. Eles queriam que as coisas acontecessem da forma como eles queriam, porque a verdade que Jesus trazia diferia muito e muito nos pensamentos e desejos dos judeus que o seguiam ou que não o seguiam. Então, Jesus, mesmo tendo feito vários milagres, até mesmo a multiplicação dos pães naquele período, eles ainda exigiam que Jesus se mostrasse capaz daquilo tudo que ele dizia. Eles ainda não confiavam e não ainda o tinham reconhecido como verdadeiro Filho de Deus. E Jesus lhes dizia que o maná verdadeiro era ele, era aquele que estava sendo entregue pelo próprio Deus, o seu Filho. Que o maná no deserto de Moisés era um maná material que eles viam, né? E que saciava a fome ali. E Jesus vem falar do maná além desse material, o maná verdadeiro que consegue salvar e libertar todos aqueles que estavam cativos. Mas para isso eles precisam ter uma fé verdadeira, uma fé que os leva como a fé de Estevão. Apesar de tudo de todos contra, seguiam permanente confiantes naquilo que o próprio Cristo dizia e fazia. Muitas vezes nós nos pegamos também nessa situação, né? A gente quer muito de imediato aquilo que a gente quer. A gente muitas vezes quer que se realize os nossos desejos da nossa forma. E muitas vezes colocamos Deus à prova ou questionamos o próprio Deus por não acontecer aquilo da forma como nós queríamos que fosse. E a fé verdadeira é aquela fé que me faz ir além, independente do que eu estou vivendo, passando ou sentindo, mas ir além daquilo que eu quero e encontrar aquilo que Deus quer. A vontade de Deus é encontrar e ter certeza que nós estamos salvos pelo maná que veio realmente dos céus, que é o próprio Cristo, Filho de Deus, aquele que consegue nos libertar do pecado e da morte. É o maná que nos dá a vida e essa vida é eterna. Muitas vezes estamos presos no imediatismo, queremos agora coisas materiais, por agora. Mas Deus vem nos oferecer além deste momento, para além deste momento, para além do agora, vem nos oferecer a vida eterna. Mas para isso precisamos ter uma fé e acreditar no verdadeiro Filho de Deus, o verdadeiro pão vindo do céu. A Eucaristia é para nós esse maná que Jesus nos entrega, que é o seu próprio corpo e sangue, no qual a gente deve depositar a nossa confiança e a nossa esperança e entender que os projetos de Deus vão além dos meus projetos, que muitas vezes os meus projetos não condizem com aquilo que Deus projetou para mim e para a humanidade. Precisamos ser verdadeiros e muitas vezes ousados como Estevão, para poder termos forças para seguir. E muito mais do que ousados, precisamos ter a fé que Estevão teve, de confiar, independente do que acontecesse a ele mesmo, que há um Deus que está conosco, que nos salva, um Deus que nos perdoa, um Deus que espera por nós. Mas para que cheguemos aonde Deus nos espera, é preciso uma caminhada de fé, de entrega, de confiança, de esperança, de luta e muitas vezes de deixar para trás aquilo que a gente acha que é ou que a gente quer que seja e buscar na palavra de Deus, na vida de cristão, na Eucaristia, todas as respostas para viver aquilo que Deus quer que vivamos. Somos chamados, como Estevão foi chamado, somos chamados a sermos verdadeiros profetas, levando além do caos a certeza a todas as pessoas, pela minha vida, pelo meu jeito de ser,
por nosso jeito de agir, a certeza de que há uma esperança, há uma vida eterna, há uma vida verdadeira, além disso tudo que estamos passando. Mas quem nos leva a isso é a fé em Cristo, o Cristo que salva e que liberta. Que possamos cada vez mais sermos verdadeiros discípulos de Jesus, o verdadeiro pão do céu. Que assim seja. Amém.